Pessoal, quando a gente começou o Live CNN, nós estávamos aqui muito atentos e com a Débora Oliveira, que saiu correndo, está lá ao vivo no CNN Money. Que, aliás, o Money dá para assistir também pelo YouTube, né? Dá para assistir pelo YouTube, também na programação na TV. Então, todos os lugares a gente consegue assistir CNN Money, que está no ar agora. Muriel Porfírio está por lá, hein? Ah, jura que a Muriel está ao vivo agora? Tá ao vivo agora. Então vamos falar do assunto aqui. Já eu cato para mostrar para a gente espiar a Muriel ao vivo no Money neste momento. Ô, Débora, a gente começou o jornal com os efeitos e também entendendo as decisões de Trump, né? A assinatura dos decretos de taxar alguns países, alguns produtos, aço, alumínio, 25% e até na tentativa de entender se vai ser de fato assim ou se está oferecendo isso, um truco para poder sentar e conversar com esses países. E aí nós vimos que no começo do jornal, as bolsas, as ações não tinham alteração nenhuma. E agora? Como é que estão as coisas? Aqui no Brasil, Elisa, que a gente já tem inclusive a Bolsa aberta agora, o Ibovespa está subindo e subindo bastante, o dólar agora está caindo, gente. Ou seja, vida normal aqui no Brasil. Vida normal que segue, não vem pesando ainda essa decisão de Donald Trump de falar, na verdade, né? Porque não foi ainda uma medida concretizada. É importante a gente dizer que Trump falou em taxar o aço e o alumínio em 25%, o que afetaria as empresas brasileiras e, portanto, a gente segue de olho nas negociações, principalmente no setor de siderurgia e metalurgia, que hoje tem a maioria das ações em alta, gente, mesmo com essas ameaças. Por que isso, Elisa? O minério de ferro que é cotado lá no porto de Dalian, na China, onde eles fazem as negociações do minério de ferro, está em alta. O minério de ferro em alta é muito favorável para essas empresas. Então, essa notícia de Trump agora não está vindo a calhar. Porque, primeiro de tudo, ainda não foi oficializada. Mesmo sendo oficializada, também conta o histórico. O que aconteceu recentemente, que Trump voltou um pouco atrás em relação ao México e ao Canadá de algumas tarifas e entrou em negociação, e do que aconteceu lá em 2018, em que a gente conseguiu também com que o Brasil entrasse numa cota de importação, ou no caso de exportação para os Estados Unidos, e não tivesse essa mesma taxação de outros países. Então, portanto, maioria das ações do setor de siderurgia e metalurgia agora segue em alta, acompanhando muito mais a valorização da cotação do minério de ferro hoje, que está em alta, e aí o Ibovespa segue subindo. E o dólar, gente, que até tinha aberto ali com uma leve alta, agora está caindo, está mantendo aqui os 5,78, está com a queda de 0,30%. Tem expectativa de outros dados aqui que podem fazer muito mais diferença do que essa questão do Donald Trump. Agora, uma notícia quentíssima que a gente tem nesse momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de sair lá na portaria no Ministério da Fazenda. A gente tem o nosso time de reportagem que está lá acompanhando as falas do ministro, e ele já disse que em relação a essa taxação de Donald Trump não vai comentar nada enquanto não tiver realmente algo oficializado por parte dos Estados Unidos. Ele, claro, que foi perguntado sobre isso e disse exatamente o seguinte: o governo tomou a decisão de só se manifestar com base em decisões concretas sobre as tarifas dos Estados Unidos. E Haddad disse que vai aguardar a decisão oficial antes de qualquer manifestação. Vamos aguardar o presidente da República depois que as medidas forem apresentadas. E essa apresentação é de por demais importante, Elisa, porque daí a gente precisa entender quais são exatamente os produtos que serão taxados. São todos os produtos do setor? É o produto finalizado? É a matéria-prima? É o semi-finalizado? Tudo isso faz diferença para poder a gente, inclusive, entender qual que vai ser o impacto nas empresas. Então, como a gente não tem ainda uma oficialização, está se aguardando, o mercado agora não tem reagido em relação às tarifas de Donald Trump no geral, Elisa. E o dólar vai, inclusive, mantendo queda. Raquel, em nome de Jesus, né? Que fica aqui só observando o mercado.